E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores e telespectadores do Brasil das Gerais. Gente, a capa de uma revista norte-americana que mostra uma mãe amamentando o filho de 3 anos acendeu, criou uma polêmica. Prolongar a amamentação para além de 1 ano de idade é benéfico? A prática traz mais saúde para a criança? Os laços com a mãe ficam mais fortes? Ou isso pode criar uma dependência no futuro? Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que quando o assunto é aleitamento materno, aleitamento de bebês, com até 6 meses, Belo Horizonte fica com a pior posição entre as capitais da região sudeste. Apenas 38% das mães alimentaram os filhos exclusivamente com leite materno durante esse período, ou seja, durante os 6 meses, Você tem algo a dizer sobre isso? Então, nós vamos mostrar a foto da revista só para você ver direitinho. Mas olha só, o que você tem a dizer? Você acha que tem um tempo determinado para a mãe amamentar o filho? 6 meses, 1 ano, 2 meses, 5 anos? O que você acha? Você acha que é benéfico, mas você acha que não é? Fala pra gente, nosso telefone 32090021, os nossos contatos pela internet brgerais@redeminas.mg.gov.br, no meu blog robertazampetti.com.br, pelo twitter.com/brgerais, pelo facebook.com/Brasil das Gerais. Se você não é nosso amigo nem nossa amiga, entra lá, curte a nossa página, tem presentes lá para você essa semana do Café Três Corações, tem livro, entra lá, facebook.com/Brasil das Gerais. Agora, gente, olha só, cadê a foto? Vou mostrar? Cadê? É essa foto aí, Isso é polêmico mesmo, Será que é? Tem gente que não tá achando nada disso polêmico. E olha só, mas antes disso, olha só a reportagem, porque falta leite no maior banco de leite de Minas Gerais. Do Banco de Leite Humano da maternidade Odete Valadares, que é referência em Minas Gerais, está abaixo do normal. No mês passado, foram recolhidos 345 litros de leite para atender mais de 100 bebês prematuros. Nesse mês, as doações não devem chegar a 300 litros. Para doar, a mulher precisa ser saudável, ter exames de pré-natal negativos, não fumar nem beber, não usar medicamentos que contraindiquem a amamentação, não ter tido hepatite nem feito transfusão de sangue nos últimos 5 anos. Para fazer a doação, não é preciso sair de casa. O agendamento deve ser feito por telefone, no 3298-6008 ou 3337-5678. Opa, que legal, gente. Olha, eu vou conversar agora por Skype, por telefone, aliás, com Paulo Vicente Bonilha Almeida. Ele é coordenador do Comitê Nacional de Aleitamento Materno do Ministério da Saúde. Oi, Paulo, tudo bem? Oi, tudo bem, boa noite. Então, nós acabamos de ver agora uma reportagem mostrando, que o maior banco de leite de Minas Gerais não tem leite, e isso não acontece só em Minas, não, quer dizer, em outros estados também a gente vive vendo aí, reportagens que está faltando leite, e o Brasil é referência mundial, quando o assunto é banco de leite. São 206 em todo o país, que é o maior do mundo, Nós estamos, inclusive, implantando bancos de leite na África. Você estava me falando também que Espanha e tudo mais. Quer dizer, como é que a gente consegue? Porque faltam doadoras, a verdade é essa, O que pode ser feito? Que tipo de estratégia que pode ser usada para mudar essa situação? Por exemplo, é muito importante esse trabalho que vocês estão desenvolvendo de divulgação do que é um banco de leite, da importância do aleitamento materno, da possibilidade que qualquer mulher, qualquer mãe que esteja amamentando, doar seu excedente de leite para um banco de leite. Tudo isso colabora para que fatos como este não ocorram nos nossos 206 bancos de leite espalhados pelo país. A gente
Vê também o seguinte, que apenas 41% das mães, né, fazem a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade. O ideal seria aí 80%, 90%. Quer dizer, o que pode ser feito também para aumentar, quer dizer, essas taxas, né, de aleitamento materno exclusivo, né? E no geral, fala-se até 2 anos de idade. Então, o Ministério da Saúde, em parceria com as secretarias estaduais de saúde, as secretarias municipais de saúde das prefeituras, desenvolve um amplo leque de ações de estímulo ao aleitamento materno. Nós temos, por exemplo, os títulos, né, de Hospital Amigo da Criança, para aqueles hospitais que desenvolvem os chamados 10 passos, né, de apoio ao aleitamento materno, que vai desde logo que o bebê nasce, né, estimular a mãe, apoiar a mãe a que dê de mamar já na primeira meia hora de vida para o bebê, até que todos os profissionais que trabalham com criança na maternidade estejam treinados regularmente para as questões do aleitamento e uma série de outras ações. Então temos também um trabalho semelhante de treinamento dos profissionais da atenção básica, quer dizer, dos postos de saúde, hoje em dia não só mais em relação ao aleitamento materno, mas também alimentação complementar saudável, né, já que aos 6 meses é esperado que a criança comece a receber outros alimentos, né, além do peito da mãe. E temos aí essa outra grande ação que você já citou, que é a nossa rede brasileira de bancos de leite, e toda uma mobilização, né, das datas, né, da Semana Mundial do Aleitamento Materno, no Dia Mundial de Doação de Leite Materno, que foi agora no dia 19. Enfim, temos um grande rol de ações que são desenvolvidas e que estão fazendo com que o Brasil, ano a ano, vá aumentando suas taxas de aleitamento materno. Se hoje ainda é de 41% apenas até 6 meses, né, de mães que amamentam até 6 meses, como deveria ser o esperado, isso já foi muito pior. Na década de 70, esse número não chegava a 20%. O Brasil está aumentando as suas taxas de aleitamento em torno de 1,7% ao ano. Mas a gente vai ter que trabalhar muito ainda, contar com muito apoio da sociedade civil, né, para as nossas mulheres conseguirem dar o peito até 6 meses. Ok, Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Brasil das Gerais. Porque, Edson, você que é obstetra, né, é consultor de aleitamento, é fundamental, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu tive filho 28 anos atrás, várias mulheres não amamentavam. Gente, não amamentavam, eu tive amigas que não amamentaram com medo do peito cair. Então, seca o leite, né? Tem essa coisa. Quer dizer, acho que hoje a conscientização já foi levando que não é a amamentação que vai fazer o peito cair, né? Na verdade, assim, a gente sabe que a amamentação tem inúmeros benefícios, tanto para o bebê quanto para a mãe. Hoje, a amamentação é considerada uma das ações mais importantes no combate, na diminuição da mortalidade infantil no mundo inteiro. É um santo remédio, né? É um santo remédio, sem dúvida. Né? Além disso, a amamentação, ela tem inúmeros benefícios para a mãe também. Quais, hein, para as mães? Olha, cada dia aparece mais evidências mostrando que a mãe que amamenta por um período maior, ela tem um risco menor de desenvolver hipertensão, diabetes, né, câncer de mama. Para cada ano amamentado, né, diminui em cerca de 4 a 5% o risco dessa mulher desenvolver um câncer de mama. Então, uma mulher que tem aí 2 filhos e amamenta por 2 anos, só aí ela já diminui em 20% o risco de ter câncer de mama. Opa! Se amamentou por 5 anos, diminuiu de maneira muito significativa. Agora, você, pela sua carinha aqui, você acha que pode amamentar o tempo que quiser? Porque, assim, a gente viu, né, o que está sendo discutido, inclusive nas redes sociais, né, gente, essa coisa. Ah, não, mais de 1 ano não precisa, 6 meses já está bom, pronto, acabou. Você acha, o que você acha disso? Quer dizer, chega a ser uma polêmica? E se qual que é a sua opinião? Quer dizer, a mãe deve amamentar durante, assim, prolongar o aleitamento? Bom, essa questão de deve, esse termo a gente não usa. Essa questão da duração da amamentação é uma decisão da mãe. O que eu acho importante a gente saber é que a amamentação continua sendo importante para o bebê além do primeiro ano de vida. Porque tem gente, eu já ouvi médico falando, depois de 6 meses
Fica fraco, não tem nada, não tem nutriente, bobagem? Não, tanto que a recomendação é que não tem um período para parar, né? Tanto a Organização Mundial de Saúde, que é endossada pelo Ministério da Saúde do Brasil, falam 2 anos ou mais. Ou seja, esse mais, ele fica em aberto. Agora, 6 meses que é exclusivo. Aí, a partir de 6 meses, aí vai colocando as outras coisas, fruta, papinha, aquelas coisas todas, né? Quer dizer, aí vai dando junto, né? Isso. Além dos 6 meses, o leite materno continua sendo importante para a defesa do bebê. O sistema de defesa de uma criança, ele não está maduro com 6 anos de vida. 6 meses. Com 6 meses de vida. Então, além desses 6 meses, ele vai progressivamente, cada dia ficando mais maduro, né? Produzindo mais anticorpos. Mas com 6 meses, definitivamente, ele não está maduro. Então, o leite materno ainda oferece defesa contra infecções, né, para esse bebê, além de outros benefícios relacionados com o fortalecimento do vínculo do bebê com a mãe. Afetividade. Os laços, né? Os laços. Porque, Rosália, é isso que aconteceu. Gente, a Rosália, ela amamentou 5 anos e 4 meses. E o filho dela tá lá fora, um gato. Mas bonito mesmo, seu filho, simpático, forte, um garotão, né? Muito saudável. Pois é, por que você resolveu, você como advogada, né, trabalhando, é verdade que você já levou seu filho para amamentar na audiência, pediu licença para o juiz? Sim, porque é natural, né, que de 3 em 3 horas no máximo o peito, né, da gente. Eu sempre tive muito leite, desde que o neném nasceu. Então, quando a audiência prolongava demais, eu morava próximo ao fórum, e eu tinha que buscá-lo, porque não tinha fralda, não tinha, né, não adiantava colocar um tampão ali para tampar, porque não adianta, né? Então, eu realmente, por umas 3 vezes, eu pedi licença, falei, eu vou buscar meu filho para amamentar, porque não tinha outra, eu não podia, né, tá num terninho ali, toda arrumadinha, jorrando leite ali. E era um bebezinho, né? E assim, eu acho, né? Eu acompanho, né? Eu acho que é importante, para mim foi importante. Meu tempo era corrido demais, então o tempo que eu tinha, né? De estar, de poder desfrutar ali e deixar com que ele amamentasse, né? E ele gostava? E ele gostava, mas eu sempre, né, tive o cuidado de amamentá-lo, né? Eu tinha o leite materno, enquanto ele quis amamentar, ele amamentou. E foi lá o meninão até 5 anos nunca gripou, nunca tive nenhum problema. Em termos de afetividade, eu acho que isso contribui, assim. A ciência pode até provar o contrário, mas eu como mãe, eu posso afirmar. Você sente, né? Assim. Agora, você tem uma filha também. Tenho uma filha. E você amamentou a sua filha, que ela é mais velha. A ciência não provou o contrário. Não, né? Não, pois é. Então, eu amamentei minha filha um dia. Eu tive problema no seio, meu seio. Além de não ter tido leite na minha primeira filha, né? Hoje ela está com 18 anos. E eu sinto hoje a diferença, meu filho tem 14, diferença de afetividade, de troca de vínculos mesmo, sabe? Nós dois somos mais cúmplices um do outro, apesar de eu não E você acha que essa amamentação tem a ver, eu acho, né? que durante o percurso todo, né, do crescimento dele, é uma das coisas que eu observei e venho observando. Né? Eu acho, né, que realmente esse vínculo, essa cumplicidade, essa afetividade, até mesmo em função da minha profissão, de não ter muito tempo para estar próximo, para estar ali vendo ele crescer. Então, o tempo que eu tinha, realmente, de fato, eu fui mãe, fui doadora do meu leite para ele, e fez muito bem para mim. Era muito prazeroso. Estar com ele, ter ele, sentir o coraçãozinho dele, ele do lado do meu. Isso não tem nada, assim, um sentimento assim, é inexplicável. Que assim, legal. Agora é o seguinte, o Evaristo que é psicólogo, né, Evaristo? Isso. O que você acha? Pois é, não é para você julgar o caso dela, não, porque não tem nada a ver, né? Mas assim... não tem nada a ver. Mas assim, o que você acha dessa coisa, né, da mãe ter essa vontade e a criança querer também, né? Ser amamentado. Esses dias, me mandaram um e-mail, uma mãe mas ela não é aqui de Belo Horizonte, que amamentou o filho com até 6 anos de idade.
Ela falando que adorou, que foi muito bom, que não tem problema nenhum. Eu acho que a questão do tempo da amamentação, quem sou eu para poder discutir aqui, porque eu acho que a medicina é que vai determinar isso. A questão que eu acho que para a psicologia, para a psicanálise, é o sentido dessa amamentação, o vínculo, o sentido do vínculo. Então, o que significa para essa mãe amamentar essa criança durante 5, 6 anos? Acho que um dos pontos principais é quando ela confunde amamentação com afeto, com afetividade. Então, por exemplo, a criança tem uma carência, a criança está emocionalmente carente e ela acha que vai resolver essa carência com a amamentação. Acho que isso é um problema, né? Acho que a afetividade da criança, a carência da criança, ela tem que resolver psiquicamente. Entendi. E não fisicamente, não biologicamente. Acho que esse é um ponto. Em geral, quando a mãe confunde amamentação com afetividade, com afeto... Mas a amamentação não é afeto também? A amamentação é afeto, mas o afeto da mãe para a criança. Ah, sim. É o afeto da mãe para a criança. A criança tem afeto. E a criança tem que se haver com a afetividade dela. E você não pode confundir demanda com necessidade. A amamentação é da ordem da necessidade, o afeto é da ordem da demanda. Então, em geral, quando a mãe confunde necessidade com afeto, amamentação com afeto, essa criança aprende que toda vez que ela tiver um problema afetivo, ela vai resolver comendo. Então, grande parte dos transtornos vinculados à alimentação, esses transtornos alimentares, alcoolismo, droga-adicção, geralmente são patologias, psicopatologias que têm uma questão afetiva muito grande, o uso de tabaco, de cigarro, em que quando a pessoa se sente afetivamente carente, ela Entende. Que interessante você porque está falando. Aprendeu, né? Isso eu acho que é esse aprendizado. A criança entende que comendo ela vai aliviar as tensões internas dela. O que você acha disso, Polly? Bom, eu acho que a amamentação também é um tipo de afeto. E eu acho que um dos motivos para a gente continuar amamentando prolongadamente é respeitar o amadurecimento emocional do bebê também, que não está pronto ainda para parar de amamentar. Então, não só a necessidade física e biológica, né? Eu acredito que todos os passos, né, de evolução e de amadurecimento da criança, né, está associado a um amadurecimento emocional também. Então, o crescimento dos dentes, por exemplo, está associado com um amadurecimento emocional também. Todas as fases, né? E o parar de amamentar também está associado. Eu acredito, né, que se não tem uma relação... É claro que amamentar prolongadamente não significa que você está querendo resolver todos os problemas com a amamentação. Né? A minha filha, por exemplo, tem 3 anos e meio, ainda mama. Você ainda dá leite para ela? Sim. 3 anos e meio? 3 anos e meio. Ela nasceu prematura, com 32 semanas, ficou internada por 15 dias. Nesse período eu ordenhei leite, ofereci para ela até ela ir para o seio integralmente. Aí depois a gente teve o processo de aleitamento exclusivo até 6 meses, mesmo eu tendo voltado a trabalhar com 5 meses. Então eu ordenhava leite para deixar para ela. E ela é assim, totalmente apaixonada com o peito. Eu vejo assim que não é mais questão de se alimentar. Tanto é que quando ela mama, não é para matar a fome. Ela vem um pouquinho, porque ela ainda sente essa necessidade de voltar no porto seguro dela. Mas eu acredito que com o amadurecer dela, né, e com a minha conversa com ela para ajudá-la nesse processo, aos poucos isso vai acontecendo naturalmente. Com certeza. Depois eu quero saber de você, Rosália, como é que é o seu filho, que tem 14 anos agora, né? Mas antes, só para entrar todo mundo no primeiro bloco, né? Sara, e você? O que você está achando dessa conversa? Porque você tem 2 filhos, né? 2. E você amamentou quanto tempo? A Sofia, ela amamentou até 1 ano e
8 meses, mais ou menos, ela parou porque quis. Porque na época, assim, ela entrou para a escola e eu voltei a trabalhar, aí eu dava mamar antes de deixar na escola e na volta, pegava ela na escola, a primeira coisa que eu fazia era dar mamar. Mas aí, com o tempo, ela mesmo foi parando, sabe? Eu oferecia o mamar, ela empurrava, não aceitava. Então, assim, ela me desmamou, né? Ela assim. que te desmamou. Mas, assim, foi muito bom. Ela é uma menina assim, muito saudável, não tem infecções, histórico assim, de infecções, de nada grave, não. Agora, o Bento, né, que tem 10 meses... Tá mamando ainda? Tá mamando. Ele mamou até 6 meses, até mais de 6 um pouquinho, exclusivo no peito. Não dei água, não dei chá, não dei nada, nem remédio, graças a Deus, não precisou. Só peito. Só peito. Sob protestos, né? Porque todo mundo falava, não, dá comida esse menino. Teve uma tia minha que ela falou, Sara, marca um pediatra, porque aí o pediatra vai te dar uma receita da papinha e tal, porque você não está acreditando em mim, mas no pediatra você vai acreditar. Eu falei, não precisa. Aí mamou no peito, né? E aí, quando ele fez uns 6, quase 7, aí que eu comecei a dar fruta e legumes, e agora ele almoça, janta, come de tudo e mama no peito. Ai, que delícia. No último bloco ele vai entrar aqui no estúdio, não vai? O pessoal conhecer, que é a coisa mais fofa. E aí, quando você estava falando assim daquela questão da necessidade emocional da criança, né? Que a gente transfere carinho para ela, mas eu acho que a criança também transfere carinho para a mãe quando a gente está amamentando. Eu sinto isso. É uma troca, sabe? né? Eu tenho até uma foto, assim, você viu minha foto no Face, ele mamando, olhando assim no meu olho, sabe? Aquilo, assim, é uma coisa... Dá mamar olhando no olho do bebê, é maravilhoso, sabe? Ai, que legal. Agora você está falando isso. E você, doutor Edson, o que você acha disso tudo, inclusive do que o Evaristo falou? Pela sua experiência, você lida com as mães, né? Você é consultor de aleitamento e tudo mais. O que você acha? Bom, eu achei muito interessante o que a Poli falou. Né? Adorei ela falar, ordenei leite. É bonitinho demais, gente. Concordo com ela que essa amamentação, depois dos 2 anos de vida, ela tem uma importância nutricional ainda, mas a importância principal é a afetiva, porque a principal fonte de nutrientes para essa criança vai ser a comida, os alimentos da casa. Mas tem um processo de separação que ele é lento e ele é variável. No seu caso, o seu filho, com 1 ano e 8 meses, ele decidiu que já estava maduro para isso e não precisava mais, né, da amamentação enquanto afeto. No seu caso, o seu filho está com 3 anos e ainda tem necessidade. Eu acho que isso é uma coisa natural. Não dá para a gente estabelecer ou condenar isso achando que isso pode afetar a sua criança. Eu acredito que a gente tem que estar atenta a tudo, né? Pois é, mas essa questão, por exemplo, que quando o Evaristo fala, olha lá, pode, quer dizer, não são todos os casos, né? Dá afeto, sim, né? Sufocar, não. Justamente essa questão que pode a criança achar tudo, essa questão da boca, né? Achei isso curioso. Você não acredita nisso, né? Olha, se a gente for ver em relação a distúrbio alimentar, como obesidade e outras patologias, na verdade, o que a gente sabe é que a amamentação ela protege, né, a criança contra a obesidade, por exemplo. Para cada mês amamentado, né, até os 9 meses de vida, diminui em cerca também de 5% o risco dessa criança ter obesidade. Porque a criança que mama no peito, ela tem um controle, ela conhece melhor, ela tem um controle melhor da saciedade. Né? Sem o contar alimento que do ponto... mais adequado, né? Que é da própria espécie, né? Não é um leite de outra espécie que é bom para um filhote de outra espécie. Né? Tem, né, a questão de ainda ser muito rico em água, né? Ferro, tem calorias também, proteínas. E uma coisa assim que eu observo muito é quando tem alguma gripe, algum problema de saúde, né? Gripe ou alguma inflamação, que às vezes a criança não está conseguindo se alimentar bem dos outros alimentos, como que a amamentação auxilia muito nisso também, para combater essas doenças. E é uma tranquilidade para a gente saber que a criança está sendo amamentada. Porque, igual, por exemplo, a minha mais velha, que não mama mais, quando ela fica doente e não quer se alimentar bem,
eu fico, nossa, meu Deus, e agora, né? O que eu vou dar para ela? A pequenininha, não, eu coloco ela no peito, eu sei que um pouquinho que ela mamou, ela já tá fortalecida. Que legal. Olha, tem que chamar intervalo, depois nós vamos falar mais sobre essa questão, Evaristo. Mas o Wainieri Rezende, ele falou assim, gente, eu acho que quem pode decidir essa questão quando parar ou não de amamentar é a mãe. Depois, a Juliana Minaj falou, olha, eu já ouvi um especialista em psiquiatria infantil dizer que depois de 2 anos já é considerado incesto. Foi uma matéria que eu fiz há muito tempo, ele explicou, não lembro mais, mas acho que vale apurar isso, é só uma dica. Aí nós vamos no segundo bloco, Juliana, falar sobre isso, tá? A Fernanda Verone Maia falou, olha, só a mãe é que sabe, é muito difícil cortar os laços. Depois, a Beatriz Gautier, ela falou assim, olha, quando eu tive minhas filhas, eu as amamentei, mas por pouco tempo. Não que não quisesse, mas talvez me faltou orientação. Agora, vou ser pela primeira vez avó, queria muito que minha filha soubesse mais da maravilha que é amamentar. E é uma maravilha mesmo, né? E a Regina Célia Cota falou, eu fui amamentada por 3 anos, mas minhas 3 filhas somente 6 meses e penso que até 1 ano é legal. E mais do que isso, a criança fica muito dependente da mãe, e hoje com essa vida da mulher tendo tripla jornada, é mais difícil ainda. Nós vamos falar sobre tudo isso no segundo bloco, porque nós temos que fazer intervalo, mas a gente volta. Se você tiver algo a dizer, 32090021 e os outros contatos estão aí, tá? A gente volta já já. Tchau, tchau. Então, gente, hoje no nosso programa nós estamos falando até quando, né? Uma mãe não deve, não pode falar deve, né? Como é que eu falo? Deve, não deve. Não pode falar deve. Até quando uma mãe pode, também não pode, né? A amamentação, até quando? É isso, tá? 1 ano, 2 anos, 5 anos. O que você acha? Nosso telefone 32090021 e os contatos pela internet estão aí. E hoje é quarta-feira e hoje, então, é dia da coluna Você na TV. Você vai conhecer a Casa de Betânia, gente que prepara enxoval para recém-nascido. Olha que legal, projeto social, tá? Olha só. Três espíritas, Dona Maria, Dona Carmela Luoto, Caruso Luoto, Seu Badi Cury e Dr. Efigênio Salles Vitor, tiveram a ideia de criar esse grupo, porque ficaram penalizados de ver as mães que eram encaminhadas para a Santa Casa, na época, em 1943, para ganhar o neném, e não tinham roupa para vestir o neném quando saíam de lá. Então, resolveram criar esse grupo com essa finalidade, distribuir enxovais para mãe carente. Vem, faz a inscrição e é marcado o dia que elas deverão vir buscar o enxoval, que sempre é distribuído na segunda sexta-feira de cada mês. Inscrições são feitas todas as sextas-feiras. Ajuda demais, porque eu não tinha praticamente nada, né? Aí eu vim aqui pela indicação da minha amiga e o pessoal, assim, bacana demais, ajudou muito, muito mesmo. Os kits para as mães, nós compramos o cobertorzinho, a flanela, que faz o casaquinho e o coeiro, onde nós temos as nossas irmãs que confeccionam. Também os sapatinhos de lã, os casaquinhos. Compramos também o conjuntinho de malha e a fralda. Temos a doação do sabonete, o bico, e sempre quando nós recebemos algo a mais, nós esperamos completar o número que vai formar o enxovalzinho para doar um enxovalzinho igual para todas. Nós temos aprendido muito com essas mães que chegam aqui, que às vezes não tem nada, e as nossas próprias irmãs, essa dedicação, esse carinho em confeccionar peça por peça. As coisas é muito cara e muito difícil, é uma ajuda enorme, graças a Deus que existe. De uma forma assim, não só minha, mas de todo o grupo, de todas nós que temos esse compromisso assumido, né, com essa finalidade, de ver que de alguma forma nós estamos esforçando para colaborar, para ajudar, para erradicar um pouco a necessidade
dos mais carentes. De suma importância para mim, porque eu tive muito contato com as presidentes da casa de Betânia, e eu me considero parte quase que da família. E é um trabalho de todas nós que tentamos fazer o melhor. É uma alegria muito grande poder continuar, de alguma maneira, tentando fazer o bem. Isso, para mim, não tem preço no mundo. Gente, olha que projeto legal, né? Olha, o segundo bloco do programa doutor Edson, amamentar é fundamental. A mulher que não tem leite, procurar um banco de leite, alguma, por exemplo, ali no caso da Sara, ela falou que o leite dela está sobrando. Pois é, essa questão da mulher que não tem leite, isso aí na maioria das vezes é uma impressão. Na maioria das vezes ela tem leite, só que ela começa a acreditar em alguns sinais, se o bebê chora muito, se a mama está mais vazia. Na maioria das vezes isso é pura impressão. Mas será? Se a mama da gente, por exemplo, no meu caso, minha mama não cresceu, você colocava, saía pinguinho, a criança chora, porque ela morre de fome, ué. Olha, essa questão, eu vou pedir licença aqui. Pega a boneca, ele tava doido pra mostrar essa boneca. Deixa eu pegar essa boneca aqui. Bonitinha demais. Eu acho que essa boneca aqui explica um pouquinho dessa questão da mãe achar que não tem leite. Então vamos lá. Veja só, desde criança, as meninas, elas... Mostra aqui para essa câmera aqui. Isso, do olha Serginho, só. Né, as bonecas, geralmente, elas vêm acompanhadas de mamadeira. É, verdade. Ou seja, lá, João tá lá. É pro João, trocou. Desde crianças, as nossas meninas, elas são ensinadas a desconfiar da capacidade delas de amamentar, né? Porque, olha só, elas brincam dando mamadeira para as bonecas. Verdade. Qual que é o ensinamento que essa criança vai carregar depois para a adolescência, para a vida adulta, quando ela tiver o seu bebê? É de mentira. É que o natural, né? O natural é alimentar o filho com um leite artificial. Então, a dúvida, né, a incerteza, né, sobre a capacidade de amamentar, ela é um dos principais fatores relacionados com essa percepção de que o leite é pouco. Então, tem que coloca no peito. Olha, na maioria das vezes, quando a mulher acha que tem pouco leite, ela deve procurar um atendimento capacitado, né, com qualidade, um profissional que tenha um bom conhecimento, e aí ela vai aprender que, veja só, se o bebê está fazendo xixi pelo menos 6 vezes ao dia, isso é sinal de que a quantidade de leite que ele está ingerindo é suficiente. E se esse bebê está ganhando peso, isso também mostra. Esse peso ele não aparece. Ou seja, tá, né? E aqui, como ela fez, né, a Sara, 6 meses, só o leite dela, né? E todo mundo falando, não, dá outras coisinhas. Gente, olha o fofo, já tá aqui. A família dela já tá aqui no estúdio, né? A Sofia e o Bento, o nome mais lindo. Bom, aí ela deu só leite. Tudo bem, né? Tudo bem. Tudo bem. E a mãe que trabalha fora, quer dizer, tem que fazer como a Polly fez? Bom, o ideal seria que que a gente tivesse uma licença maternidade de 6 meses para todas as mulheres, né? Isso aí ainda é uma lei, é opcional para as empresas, mas eu acho que o grande objetivo, né, das mulheres seria fazer essa lei valer para todas as empresas. Se não, traz o filho, né? Faça que nem a Rosália. Não, eu acho que a Rosália pode explicar como que ela fez. E existem alternativas, o Ministério da Saúde tem trabalhado com um projeto de empresa, de salas de apoio à amamentação nas empresas. Toda empresa que tem uma quantidade, que tenha mulheres em idade fértil, que são mães, como que é isso? É uma salinha com um sofá, com uma geladeira, um frigobar, e o apoio institucional dessa empresa para que essa mulher, no horário de trabalho, tire alguns minutos ali, meia hora, vá lá, tire o leite, né, para ela levar esse leite para o seu bebê à noite. E o mais importante é que enquanto ela faz isso, ela está estimulando a produção e o leite dela não vai secar. Justamente. E pode ir lá para o Odete Valadares doar. Aliás, eles falaram que não, só telefonar, né? Que doar porque está faltando leite no banco de leite. A gente fica, né? E as mães, assim, que não tem de fato, porque tem mãe que não tem mesmo, né? São poucas. São poucas. São poucas as situações, casos muito específicos. Né? A natureza
não ia falhar com as mães nesse momento. Entendi. Olha só, a Mara Castro Moreira Pinto, ela mandou pra gente, ela falou assim, olha, eu amamentei minhas 3 filhas até 1 ano, tive dificuldades, mas insisti, consegui, vale muito a pena, mas com certeza é cansativo por ser uma função que só você pode fazer. Realmente, né? Não sei se após os 2 anos seja tão importante, até porque a mulher tem que voltar a se sentir mulher e não só mãe. Você se sentiu assim menos? Assim, não, Porque tem muita gente que perguntou aqui sobre a questão da sexualidade, da sensualidade e tal e tudo mais. Não, eu acho que eu soube repartir bem. Eu continuei sendo profissional, eu continuei sendo mãe de um bebê, mãe de uma outra criança de 5 anos, continuei sendo mulher, continuei frequentando a minha academia, fazendo o meu pilates. Eu não mudei a minha vida, eu simplesmente dispunha com muito amor mesmo, com muito afeto mesmo, o tempo que eu tinha livre, que eu poderia ceder, né? E ficar e amamentar meu filho. Então, o tempo que eu tinha, como o meu trabalho me impunha estar ausente de casa muito tempo, o tempo que eu tinha realmente... Aqui eu tô mostrando as fotos, viu? De você aqui. Isso aqui é cronologicamente falando, viu, gente? Olha aqui, gente. Seu filho, quantos anos tinha aqui nessa foto? Tinha 4 anos. 4 anos. E aí, isso pode ser incesto? Evaristo? Pois é. A gente viu ali, aquele maiorzinho ainda, né? Olha aqui pra você ver. Quer dizer, a menina, a Juliana falou, quer dizer, ela não se lembra, mas ela lembra de um psiquiatra infantil ter dito isso a ela. As pessoas usam certas expressões que no meio popular tem uma conotação assim muito negativa, né? Mas eu acredito que esse psiquiatra ele esteja fazendo referência, quando ele fala desse incesto mãe e filho, ele esteja falando de uma expressão que eu acho que seria melhor, uma simbiose, uma fusão. E, nesse sentido, eu acho que a gente não pode pensar essa simbiose, esse incesto, porque aí ele é prejudicial, aí ele é complicado. Agora, eu acho que a amamentação a longo prazo, eu acho que ela pode ser um sinal dessa simbiose, dessa fusão. E aí pode ser prejudicial para a criança, porque aí você tem uma criança... Porque, para a psicanálise, é na separação. Tem que haver uma separação, um rompimento para que a criança desenvolva a personalidade. Mas como a Polly falou, depende do amadurecimento. Quer dizer, tem que haver essa separação, né? Mas aí ela pode acontecer com os 4 anos? Mas quando ela fala assim, por exemplo, eu ia para a academia, porque aí você não tem uma fusão. Porque quando a mãe está pensando na criança, ela necessariamente, quando a mãe está voltada para a criança, ela não está voltada para ela. Quando a mãe está voltada para ela, mãe indo para a academia dela, ela não está voltada para a criança. Tá. É nessa ausência da mãe que a criança vai se desenvolver psicologicamente. Entendi. Porque o seu filho, eu conheci ele ali no camarim, nossa, uma graça. Ele tem namorado, né? Assim, ele namora, ele é muito carinhoso com a namorada, assim, então assim, tem uma vida normal de adolescente, ele tem muitos amigos, totalmente independente. É porque tem gente que fala, teve gente hoje que falou, não sei, mas é porque tanta coisa que a gente recebeu falando que isso poderia até afetar a questão da sexualidade. Da sexualidade, né? Tudo. De ficar assim, menino que está amamentando muito tempo, pode ser homossexual. Claro que não, né, gente? É uma dualidade, né? Porque e as crianças que são abandonadas literalmente pelas mães, que às vezes não amamentam nem um dia, né? Essas mães, às vezes, não só as mães que têm menos condição financeira, mas as mães mesmo que largam com babás, que a gente vê passeando, as babás passeando com as crianças no shopping, nas escolinhas, as reuniões de mães. Quantas vezes eu vi nas escolinhas dos meus filhos, as babás indo. Hoje eu fui, mas eu estava contando para eles aqui no programa que eu fui fazer exame de sangue, eu vi lá 2 bebês, eles não estavam com as mães, estavam com as cuidadoras, as babás então, fazendo exame de sangue. Quer dizer, igual eu falei, não é julgamento, a gente não sabe, né? Mas é porque isso era impensável, né? Até, quer dizer, na minha época era. Assim, fica muito senso comum a gente dizer assim, o peito tem que ser o peito. Eu acho que não sendo o peito, pode ser a mamadeira. Não sendo a mamadeira, pode ser a colherzinha.
A questão não é o que você coloca na boca da criança. É a forma como você coloca, é o sentido que você coloca. Com certeza, mas assim, mas aí o leite materno é fundamental, né, Mas você pode colocar o peito e isso ser um desastre. Porque você pode sufocar a criança, na medida em que você confunde afeto com comida. Nesse caso, pode ser um desastre. Entendi. Então, a questão é o estado emocional da mãe e o sentido do que ela coloca ali. Porque você pode ter, né, uma mãe que, por exemplo, é extremamente carente e que pode usar a amamentação do filho para que o filho supra via amamentação essa carência dela. Mães que têm problemas psicológicos aí, que são de toda a ordem. Então, eu queria falar, eu queria só lembrar que é evidente que o padrão de amamentação depois do primeiro ano, do segundo ano, ele é muito diferente de um bebê que acabou de nascer. O bebê que acabou de nascer pode mamar até 12 vezes ao dia e isso ser o normal dele. Depois de 1 ano, 3 anos, não vai ser dessa maneira. Esse bebê vai ser amamentado com uma frequência bem menor. Né? Às vezes é a hora que a mãe chega do trabalho à noite, às vezes no meio do dia, quando eles se encontram. Então, é um padrão muito diferente. Né? E eu não vejo como que uma situação dessa, se a mãe está convivendo bem com isso, como que isso pode prejudicar o bebê. Claro que é com um padrão muito diferente daquele padrão inicial. Entendi. Né? Olha só, a Ana Flávia do Caiçara falou, sou mãe de uma criança de 4 anos, acho muito importante a mãe amamentar para ter o vínculo entre a mãe e filho, além de evitar infecções. Vale a pena sim, Roberta, diz ela. Ô, gente, na verdade, quer dizer, o programa a gente não ia chegar a nenhuma, não pode, não deve, né? Não era isso, né? Mas a gente queria fazer essa reflexão, né? Quer dizer, o que fica disso tudo para vocês, Poli? Porque nós já estamos chegando à reta final. Temos 2 minutos de programa. Eu acho que, na verdade, são muito poucas mulheres que amamentam prolongadamente. Eu acho que o problema maior é justamente o contrário. Né? Que as mulheres deveriam amamentar mais. Belo Horizonte, só 38% das mulheres amamentam até os 6 meses, gente. 38 até os 6 meses. Quer dizer, vocês aqui são raridade, né? E isso é prejudicial para o bebê, né, Edson? Pois é, eu acho que essa questão da amamentação prolongada, já falei aqui, nós não vamos prescrever uma norma. O que eu acho que seria muito importante, eu queria finalizar, talvez, se o tempo estiver acabando, é que essas mães que desejam, que optam e estão convivendo bem com isso, a gente não deve culpabilizar elas, censurar elas, falar que elas estão erradas. Né? Minha mulher, por exemplo, que amamentou minha filha até 2 anos e 7 meses, parou de amamentar porque ela começou a se sentir pressionada. Todo mundo falando, Todo mundo falando. E depois que isso aconteceu, quando ela faz uma reflexão, ela fala, poxa, mas eu estava bem. Né? A Sofia, que também chama minha filha, estava bem. Por que eu parei? Né? Por causa dessa recriminação, dessa culpabilização, achar que isso vai causar algum problema futuro. Né? Não digo que tem que amamentar até 7 anos. Mas gente, cada caso é um caso, né? E eu acho que o Varisto pontuou isso direito. Quer dizer, não são todos os casos, né? Quer dizer, cada caso é um caso. É sempre assim, né? Mas a questão é de parabéns, né? As 3 mamães aqui que amamentaram bastante tempo. Você trabalha com essa coisa, parto do princípio, o parto natural, né? Isso. A amamentação. Você é uma doula, né? Também. Poli. E a gente também tem um grupo de apoio aqui em Belo Horizonte que chama ISTAR. A gente oferece encontros gratuitos para gestantes. E várias mulheres que tiveram bebê sempre voltam aos encontros para dar os relatos. Então, também tem toda uma rede de apoio à amamentação também. A gente vê que a maioria das mulheres deixam de amamentar por falta de apoio e falta de informação. Que legal. Quando é que é? Onde que acontecem esses encontros? 3º sábado do mês, lá no Parque Ecológico. E agora a gente está articulando um outro encontro na primeira semana do mês, à noite, na região da Praça da Liberdade. Ou depois manda pra gente, que a gente divulga aqui, porque isso é interessante, né? Pessoal, gente, parabéns pra vocês. Obrigada, Via Varisto. Obrigada, Edson, pela participação. Vocês de casa, obrigada demais. Programa de amanhã, gente, vai ser um programa com o jornalista Maurício Brusli, que lançou aquele livro dele, né? Viaja, Me Leva Brasil. Agora ele fez Me Leva Mundão. Na verdade, ele é um contador de histórias. É nesta quinta, às 8 da noite. Tchau, tchau. Tudo de bom.